Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, um programa de debate sobre futebol. Segunda a sexta, você pode participar do programa no descritivo, fazendo críticas, comentários, dando a sua opinião. É importante que você participe, por isso inscreva-se no canal, compartilhe o programa com os amigos, assim os amigos também saberão a sua opinião. E é lógico, isso vai ajudar os velhinhos. Faça como o Joel Silva, por exemplo, que todo dia ele escreve. Aliás, ele está desabafando, dizendo que a situação do Santos é um horror. Concordo com você. Verdade. O Sérgio P., que é amigo do Quartarolo, já está fazendo campanha. Ele acha melhor o Santos ir para a Série B para cair de uma vez, assim, quem sabe, Não! algo melhor. E o Eduardo Carvalho Santana, que também é um daqueles que nos seguem, diz que realmente aprecia comentaristas e gente da imprensa mais veteranos. Muito obrigado pelos veteranos, muito obrigado por seguir a gente. E somos mesmo. Mas não tem problema nenhum. Aliás, se ele aprecia, estamos no gosto da fera, não tem grilo nenhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos aqui ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, porque hoje o tema é o palestra! Exclamação, Quartarolo. É verdade. Palestra campeão? Pergunta Roberto Avalone. Olha, a verdade é a seguinte, né, Serodi? Um abraço a você, a todos que estão nos vendo aí. Você que ainda não é inscrito no programa, se inscreva, como já pediu o nosso Fábio Serodi, para ajudar os velhinhos aqui. Ou os veteranos, que é mais nobre, né? São velhinhos mais nobres. Ó, Serodi, Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro, a gente apostava nisso, né? O Atlético Mineiro até que não jogou mal, não dá para criticar o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras tem uma fortaleza, né? Quando se defende dentro do Allianz, aliás, criou muito mais chances no primeiro tempo, e tudo isso a gente pode falar, já foi muito falado desde ontem à noite, né? Há um pênalti reclamado pelo Atlético Mineiro que eu não daria, Não, mas ninguém que daria. muita gente daria por aí, faz Esses parte muita também. gente são todos galináceos, né? Não tem, ninguém Não, daria não, esse pênalti. não. Está muito árbitro no futebol brasileiro, muita gente da imprensa já viu pênalti igual a esse e disse que era, agora diz que não é. Sim. Então, eu para mim, não é. Não é pênalti isso, mas muita gente já deu esse pênalti. Muito árbitro, muito VAR. Quer dizer que Essa se que é a muita verdade. gente errar, a gente tem que errar para sempre. Não, não Isso. foi Não, pênalti. e tem muito pênalti que, pela nova regra, eu acho que é só a regra de VAR, preciosismo de VAR, eu não daria. Mas isso à parte, o Palmeiras classificado, porque mesmo que fizesse um gol ia para os pênaltis, ou seja, não era a classificação do Atlético, era uma possibilidade. E daí a dona Leila, que é presidente do Palmeiras, deu a sua alfinetadinha. E o Abel Ferreira também. Quando esse pessoal do Palmeiras se classifica, e merecidamente, e para mim é um time que tem tudo para ser campeão novamente da Libertadores, vai chegar à final, esse pessoal sai da toca. E quando não passa, daí reclama do esquema, da arbitragem, do sistema. Faz parte, né, Seródio? Parte faz, mas nós aqui temos a obrigação de interpretar as palavras dos grandes filósofos da humanidade e tentar fazer você Filósofos verdes. entender, filósofos verdes, e tentar fazer você entender o que eles estão querendo. Primeiro, com relação à classificação do Palmeiras, era óbvia. O jogo, a classificação estava decidida naquele 1-0 em Belo Horizonte. Aqui era uma questão de ver quanto foi. E foi 0-0 e acabou. Passou. Obrigação cumprida. Ok? Não vamos iludir aqui. Como é obrigação do Palmeiras passar por esse Deportivo Pereira aí. Fraco. Fraquíssimo. Aliás, as portas do Palmeiras estão abertas na Libertadores. Se ganhar é por competência, se não ganhar é por incompetência. Ponto. Dona Lei, acabou, ela fez um vídeo bonitinho, ai que bonitinho, ainda na nossa arena, na nossa casa, falando sobre a situação. E aí dá uma provocação no Instagram, postando se vocês agora estão calmos. E a presidente do clube diz que o grande foco da reclamação da torcida, inclusive de protestos, está por falta de contratações, já que diz, além do Palmeiras nada em dinheiro, ela é uma nadadora em dinheiro, que ela toca vira ouro, então os caras É querem uma reforço. Midas. É uma Midas, os caras querem reforço. E ela justifica, dizendo que é para isso que ela está lá, que é trabalhando nesse clube gigante com nossos milhões de torcedores de forma responsável e pensando no Palmeiras para conquistar títulos. Primeiro, o Quartarolo vai dar a opinião dele, mas sobre esse assunto. Ela não está errada, ela está certa.
Gerir o clube com responsabilidade é obrigação dela. Sim. Não escutar os gritos das araras na rua também é obrigação dela. E se você parar para pensar, é uma questão estratégica. O Palmeiras tem um elenco forte, um treinador bom, um grupo da base que pode ser aproveitado e não há por que sair desesperadamente assinando o cheque. E isso vai servir para o Vasco da Gama, que está com a corda no pescoço. Eu acho uma estratégia certa. Agora, ela também está pousando numa de que, bom, ela foi cobrada, agora eu vou tirar uma da cara deles. Aí ela está errada. Porque quem tem razão, Quartarolo, não precisa apelar para a ironia. A razão tem. Ou você acha que eu estou errado, como diria Datena? Eu acho que você está errado. É? Acho. Não, nesse aspecto só. Eu acho que a ironia faz parte. Contra a ironia não há processo. Eu sou um cara que às vezes uso muita ironia, porque na ironia você fala e deixa claro o que você pensa. Eu acho que o único erro dela foi bater na torcida diretamente, perguntar: vocês estão calmos? Ela tem que perguntar para os ex-amigos dela da organizada que ela ajudava financeiramente. Também Porque a acho. grande parcela da torcida do Palmeiras, os torcedores normais, os torcedores mortais, comuns, aqueles que pagam ingresso, aqueles que estão lá no Projeto Avante, aqueles que vão lá e compram camisa do Palmeiras e não de torcida organizada, aqueles que não vivem às custas do Palmeiras, como as torcidas organizadas, as milícias e os parasitas do futebol, esses estavam entendendo a situação. Ainda no sábado, na derrota para o Fluminense, eu achei, inclusive, que o Palmeiras tinha que ter feito mais. Na minha opinião, ao contrário do que pensou o Abel, achei que jogou mal. E mesmo com reserva, tinha que jogar um pouco melhor. Mas perdeu. Aqui no meu prédio há vários palmeirenses. E sabe a frase que eles falavam? Não, mas é o time reserva, estão pensando na Libertadores. Ou seja, o torcedor comum, o torcedor verdadeiro, não vou nem falar comum, né? Porque o outro é incomum mesmo, o outro torce para ganhar dinheiro, principalmente a direção das organizadas. Então, ela errou nisso. O recado foi dado no geral, quando, na verdade, ela queria atingir apenas 0,00000 porque não vale mais do que isso a torcida organizada do Palmeiras para o Palmeiras. Essa que é a verdade. Sabe, vive de achacar o clube, de ganhar às custas do clube. Não vem com esse papo. Então, ela errou nesse recado. Mas que ela está certa em tirar a casquinha dela, ela está certa. E aí, palmeirense? Está mais calmo? Com certeza está, né, meu caro Seródio? Sim, mas eu ainda acho que é um pouco desproporcional. Devia fala internamente, ela não fala internamente certas coisas. Vou dar uma de Vanderlei Luxemburgo aqui. Mas os caras mas foram se lá, quer desabafar, Times Square, você sabe que aquele dinheiro não é da organizada, é de alguém que quer fustigar ela. Ela sabe. Então, ela se sentiu provocada. Ela devolveu. De uma forma equivocada, no geral? Sim. Mas ela tinha direito. Parabéns, direito ela tem. Direito ela tem e certo ela está. Ponto. Aí vamos a El Rei. El Rei. Era rei. Dom é Abel, rei de Espanha ou rei de Portugal? Rei de Portugal. Dom Abel Ferreira I. Dom Abel, depois do empate sem gols com o Atlético Mineiro, o que para mim já não é um resultado maravilhoso. Foi um resultado que valeu. Está muito clara a filosofia do clube. Vocês é que não entendem. Vocês quem? Cara pálida. Cara pálida. Vamos parar de mandar recado para a pessoa errada. Foram 9 jogadores embora, entraram 2, todos os outros buscamos na base, barará, barará. Então, está justificando também, está cumprindo o mesmo ritual da rainha, é o rei. Não gosto disso. Não gosto disso. Falando sobre o Zé Gabriel, que, aliás, foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, e vem sendo um dos destaques do elenco do Palmeiras, na minha opinião. Queríamos outro igual ao Zé, ele é uma monstro, é uma máquina. Aí vem o lado puxa-sardinha. Só espero que o joelho dele esteja firme. Aí, pronto, aí ele deixa no ar uma bela desculpa. Se o joelho dele não está firme, ele está sendo utilizado por quê? Porque é jogo decisivo. E qual é o risco de fazer isso? Cabe ao treinador avaliar os riscos e assumir os riscos que isso propõe. Não é, perdemos, vocês não sabem de nada, mas o meu jogador estava com o joelho quebrado.
E quem pôs ele para jogar assim? O departamento médico. Não, quem pôs foi ele. E aí o rei Abel Ferreira, o primeiro, encerrou o seu discurso dizendo que se o Palmeiras não passasse, estaria em crise. Aliás, segundo Abel Ferreira I, o único time, a única equipa do Brasil que não está em crise é o Botafogo. Ô, Abel, conselho, não fale antes da hora. Porque se o Botafogo perder a vantagem de 14 pontos para o segundo colocado, não só estará em crise, como o tal do John Textor vai parar no Lyon da França a tapa. Não vai, não, senhor. Então, para com isso. Não, estou falando que é para mostrar o clima qual que é. O futebol brasileiro não é para qualquer um. E o futebol de Portugal é semelhante, porque se o Benfica ganhar, está em crise o Porto. Se o Porto ganhar, está em crise o Benfica. E se o Sporting ganhar, está todo mundo em crise. Não é diferente de terras de outros lados do planeta. Opa! Por favor, Cotarolo, fale a respeito das palavras de Dom Abel Ferreira I, el rei. Mas ontem eu achei que ele tinha uma certa razão. Hoje eu estou discordando tudo de você. Tudo. Eu estou vendo que você... Hoje eu sou palmeirense, pronto. Ó, o negócio é o seguinte. Mas eu não sou contra o Palmeiras, eu sou contra ironias, ficar dando respostinha para a pessoa errada, ficar falando, vocês não sabem de nada, mas eu estou colocando meu jogador com o joelho quebrado. Opa, peraí. Não, tudo bem, Serode, eu entendi sua posição, acho que ele não pode cobrar quem não sabe se ele não informa. Então, isso aí é uma forma de... Esse media training de hoje é para desfocar. E também eu fico meio, sabe, desconfiado, principalmente no Palmeiras tem ocorrido muito. Quando o Palmeiras ganha, eles exaltam a base. Quando o Palmeiras não vai bem, daí jogamos com... temos jogador, jogamos sem a base ainda está em formação, né? Então, quer dizer, vale quando ganha, daí tudo bom. Aí, quando ganha, nós não precisávamos contratar mesmo. Admito que o Palmeiras não precisava, eu já concordei com isso. O Palmeiras trouxe o Arthur de volta, está jogando uma barbaridade, está jogando no mesmo nível, na minha opinião, que o Rafael Veiga, tá? Está jogando demais. E o Gabriel Menino se firmou como volante, acho um jogador extraordinário. Todo mundo fala do Zé Rafael, mas o grande volante para mim é o Gabriel Menino, é o homem que leva o time até a frente. O Zé Rafael é aquele jogador, na minha opinião, gente, que é aquele jogador que ajuda você não perder o jogo, mas não ajuda a ganhar. O Gabriel Menino ajuda a ganhar também, ele leva a bola até na frente, na minha opinião. Minha opinião só, gente, não vamos brigar. Agora, ele falar que entraria em crise se perdesse, eu acho que crise é uma palavra muito forte, até escrevi isso no Futebol em Rede, nas nossas redes sociais. Para o Palmeiras, porque é um time que está ganhando tudo desde 2015, 2016, ganhou tudo. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, não uma vez só, foi para o Mundial. Ou seja, um time desse não está em crise se sair da competição da Libertadores. Só que tem um adendo, gente, que o Abel Ferreira já percebeu e já está antecipando. É claro que ele vai passar pelo Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, que é fraquíssimo. Mas a verdade é a seguinte: se o Palmeiras sai ontem, Seródio, o Palmeiras é um time que não ganha mais título esse ano. O brasileiro não vai ganhar. Então, o único caminho para título é a Libertadores da América. E ele sabe disso. E se ele fosse eliminado dentro do Allianz para o Atlético Mineiro, nem que fosse nos pênaltis, com certeza esse discurso todo já não estaria valendo, estaria valendo algumas brigas que ele ia arranjar com alguém lá dentro, com a imprensa ou com o árbitro, enfim, ia reclamar da falta de apoio disso, daquilo, que a imprensa não sabe o que está acontecendo, mas a verdade é que agora o discurso ficou a favor dele, ou seja, hoje ele teria que explicar mais coisas, com certeza, e o palmeirense também já ia reclamar, porque isso, porque aquilo. É assim o futebol. O futebol vive de resultados. Só que você tem que avaliar tudo que vem acontecendo com o Palmeiras. Numa coisa ele tem razão, Cerotti. Uma hora o Palmeiras não vai ganhar. Pode ser esse ano que não ganha a Libertadores. E daí? É um time que está pronto, pode ter alguns reforços e o ano que vem vai continuar disputando em alto nível, assim como aconteceu com o Flamengo. Então eu acho que ele tem uma certa razão. E realmente tem razão. Se perdesse, teria uma espécie de crise. Não seria aquela crise que tem o Santos, que já teve o Corinthians há pouco tempo.
mas seria uma coisa chata e os Cobrança, torcedores... é natural ter cobrança. Isso tem em Portugal, tem no Claro, PAOK, tem em todo lugar. não era o Quanto fato maior, de... com maior a competência do cobrado, maior a cobrança. Claro, mais você ganha, mais você tem Você não pode responsabilidade chegar no para elenco ganhar. do Santos Agora, hoje e falar assim, pô, vocês não estão na Libertadores. Mas que foram loucos. claro, claro, tinha tudo isso. O Atlético Mineiro, por exemplo, está reclamando da arbitragem, mas está reclamando também porque tem 20 pontos 20 e poucos pontos do brasileiro e sabe que pode não chegar a lugar nenhum com um time caríssimo. É claro, isso pesa. Agora, não seria, na minha opinião, motivo para a torcida pichar o estádio, que ia acontecer por parte da torcida profissional. Picha o estádio porque é torcida profissional e ganha com isso. Agora, eu Claro. acho o seguinte, com todo o respeito, o Palmeiras mereceu, ganhou, e para mim é favorito para disputar a final da Libertadores da América. Se não disputar, tem que ser cobrado, porque conforme o tamanho do sujeito, o tombo também é grande. Isso não significa terra arrasada. Se não ganhar, arruma-se e vai continuar disputando. Não são todos que ganham, isso daí é normal, factual. E continua Aliás, achando. o Abel já descobriu isso, já tem Já, falado. ele não é Vocês têm que bobo, saber. ele não é Ninguém bobo, ele é sabia. esperto demais. E a dona Leila, tá certo, não tem que É. rasgar do dólar, enfiar dinheiro na cara de torcida organizada. É um caminho, é uma estratégia, é um planejamento que está sendo seguido, ponto. É isso aí. Agora, o que eu não gosto é esse mito da esfinge de Tebas. Decifra-me ou devoro-te. Para quem não sabe, esse decifra-me ou devora-te é uma forma mítica sobre o conhecimento do homem. Ao longo da história, isso aconteceu. A esfinge de Tebas via os viajantes e queria saber essa resposta. Esse desafio proposto pela esfinge foi respondido por Édipo, falando a respeito das 4 pernas, das 2 e das 3, quando é criança, quando é adulto e quando é velhinho. E assim foi desvendado o tal do mistério. O problema é que você se fazer de esfinge de Tebas, propor digamos assim, uma mitológica saída para os problemas terráqueos, você se coloca como o rei do universo. Faz parte no futebol que as pessoas que comandam o futebol deem explicações, conversem, expliquem o bem e o mal. Isso na política, na vida, né, Na Seródio? Todo vida, mundo tem não que é dar para você explicação. ficar fazendo desafio de Sige de Tebas, decifra-me ou devora. O que o tal do Abel Ferreira, o Dom Abel Ferreira, o primeiro, está a fazer com o futebol brasileiro é praticamente ser a esfinge de Tebas. Quer dizer, se o time tem jogador contundido, ele não conta para ninguém, você tem que adivinhar. Que parece que quem está contundido é o Zé Rafael. Se o time do Mas ontem jogou Palmeiras não bem. contrata porque tem jogadores bons na categoria de base, e aí tem isso, é nítido, mas ninguém fala nada, você tem que adivinhar. Hum. Pô, vamos descer do banquinho, cara. Ô, dona Leila, vamos descer do banquinho. Vamos sentar e esclarecer. Acabou. Não tem por que ficar fazendo onda aqui, cara. Mas aí que tá, Seródio, tem uma coisa importante nisso tudo, que a gente já falou tanto aqui. Eu não sou tão culto como você para falar da esfinge, de coisa parecida, né? Mas tem o negócio do oráculo, né? O oráculo é uma divindade que, o oráculo falou. Ele é tratado por algumas pessoas, o Abel, inclusive da imprensa, como oráculo. O Abel falou que o gramado tá ruim. Então o gramado não presta. O Abel falou que o futebol brasileiro, o calendário, nunca teve problema de calendário Não, aqui. nunca, nossa. O Abel Até falou, Papai Noel reclama do calendário do futebol brasileiro. o Abel falou que não vai ganhar sempre. Se ele não fala, a gente não descobre. O Abel falou em crise se não ganhasse. Então, peraí, tratam-no como oráculo. Aqueles que estão. Eu o trato como um técnico competente e prepotente. Ele é muito prepotente, mas é bom treinador, é o melhor do país do momento. Aplaudo, mas ele é prepotente. Talvez até aquela soberba meio juvenil que todo mundo já teve, Seródio. Quando a gente era jovem, a gente achava que ia resolver o mundo, a gente era rebelde. O Nelson Mandela, né, sempre dizia numa frase, não exatamente com essas palavras, né, se o jovem não for rebelde
e o velho não for paciente, alguma coisa está errada. E ele é um jovem treinador, ele é um treinador em formação com muita competência. Quero ver, o dia que ele sair do Palmeiras, se ele vai repetir tudo isso. Acredito que vai só evoluir, ele tem qualidade para isso. Só que ele tem que se controlar mais e parar, e aí que eu ia falar, fugindo de todas essas teses mais cultas, né, Serote, do oráculo e da esfinge, eu acho que eu não aguento mais o ar professoral de algumas pessoas no Brasil. Que quando acontece alguma coisa positiva ou boa para ela, começa a ficar lá em cima no pedestal querendo dar aula. A gente não precisa disso. O Luxemburgo também está com essa mania. E a Leila está na dela. Eu acho até que ela foi bem, não tem problema. Mas o Abel faz isso, muitos técnicos fazem isso. Então não precisa, até porque está muito fácil dar entrevista coletiva. Não tem réplica, não tem tréplica, o cara desvia o foco, fala o que bem entender, e quando é cobrado, fala que a gente não entendeu o que ele falou. Então, vá para o inferno, né? E aí, quando o cara fala que o jogador está com problema no joelho, não teve um puto para levantar a mão e falar: pergunta, o Zé Rafael tem problema no joelho desde quando está jogando assim, por quê? Ele ia falar que é jogo decisivo, Senhor, mas tudo bem, é uma boa Não, mas pergunta. aí, mas tem que fazer a pergunta. Tem, mas ninguém vai fazer. São os caras que adoram o oráculo. Ele falou, está falado. Então, não é Desculpem. assim. Desculpem, eu Desculpa, não estou entendo. sendo patrulheiro, Seródio, nem você. Mas eu Mas, acho que a minha carreira mostra que eu fui um repórter razoável. Eu sabia fazer pergunta. sim, Entendeu? eu Posso falar, eu acho. me considero uns 10 pontos abaixo de você, mas também no grupo Não, dos ao razoáveis. contrário, nós estamos juntos, ó. No grupo dos Trabalhamos razoáveis. juntos Que, às vezes, Seródio. infelizmente, tem muita gente que consegue espaço na vida puxando o saco. Eu não sou desses. Pelo contrário, eu arrumo encrenca. Eu também. Então, só que tem que colocar um certo limite, porque daqui a pouco o Abel Ferreira, o primeiro, será o todo-poderoso Deus universal do futebol brasileiro. Ele não é. Ele é competente, e palmas para ele, que ele merece. Atenção, palmas para ele, que ele merece. Pronto, Alô, acabou. Telezinha! Agora não precisa levar o troféu abacaxi para casa. Ah, mas ele é bom, muito bom. Ele é competente, parabéns. Acho, E nossa, se prepotente. ele fosse menos prepotente e mais esclarecedor do que se metido a esclarecido, ele podia até contribuir com o futebol brasileiro, mas ele não contribui. Porque Não, e outra coisa, né, a Seródio? lógica que ele está adotando de que quando ganha eu dou esporro e quando perde a culpa é dos outros é uma coisa muito velha que se faz. Muito antiga. Não, e mais uma coisa, né, Seródio? Só para encerrar, né? Quem viu o jogo ontem, o jogo do Palmeiras foi um jogo reativo, um jogo bem feito, bem montado, esquema defensivo É. forte, com Jogou com saídas rápidas, regulamento, como o Pantalona. Palmeiras tem. Mas não tem novidade nenhuma, não há nenhuma novidade, não há nenhuma revolução. É É, um jogou, esquema que eu jogaria também. Então o não me cara, venha falar que é inventor, que é, sabe, o gênio da lâmpada. Ele joga conforme o jogo, que é uma virtude. O Felipão escalou muito bem o Atlético, tanto é que deu trabalho. Então a gente tem que aplaudir os dois, fizeram um belo jogo, um jogo com poucas chances, é verdade, mas com esquemas bem definidos. Então não vem com essa história de eu inventei as coisas. Não tem tanto mais para inventar assim no futebol, acho que não tem mais nada. Então não vem, olha, mudou o futebol brasileiro. O que o Palmeiras joga hoje, na maioria das vezes, é o que jogava com o Felipão, com o Cuca, com os outros, até porque não tem mais do que isso, gente. é uma fase que está parecendo muito bem feito. Pronto, acabou. Acabou. Não tem que glorificar, transformar o cara em santo. O cara é bom treinador, palmas para ele, belo trabalho. E quando perder, vai a nele. É assim o futebol. Vai, mas reconhecendo o bom Não, trabalho. Se sim, tivesse ninguém. perdido hoje, eu Quartarolo, reconheceria que o ele continua Pelé fazendo já um bom trabalho. perdeu o pênalti. Ninguém Sim. apedrejou o Pelé. Então, o cara, Ele quando meio que perder, não é para apedrejou, ser né, Sérgio? apedrejado, mas quando merecer críticas, receberá. Isso é Sim. do jogo. Se a dona Leila está escolhendo um bom caminho, acho eu que está escolhendo um bom caminho para administrar o Palmeiras, enquanto dá certo, vamos para ela. Quando tiver errado, alguém vai falar: ei, tá vendo? Falei que estava errado. É assim a Faz vida. parte, faz parte. É assim a vida. Bom, não sei se vocês estão calmos. Nós não. Eu tô calmíssimo, Seródio. Ah, sim, eu também não tenho problema nenhum. Eu gosto do Palmeiras. Se o Palmeiras ganha, eu fico feliz também. É, Não tem problema para nenhum. nós é bom, para o futebol brasileiro é bom. O João Guilherme, que hoje está na Paramount, um sujeito muito bom, de coração bom, Bom convivi com ele narrador, hein? muito tempo, ótimo narrador, mas ele bolou miltonedianamente a frase da minha vida: eu te amo futebol. O resto,
se é time A, time B, time C, time D, é cascata. Um beijo, Quartarão. E até para você que é palmeirense, eu sou santista por causa do Palmeiras, né? O futebol do Palmeiras, quando é bom, me dá saudade do meu pai, que era parmeirista, né? Ele é palmeirense, era palmeirense, hoje está no céu, mas deve estar muito feliz com esse Palmeiras. Um abraço, até amanhã com um novo tema aqui no Futebol em Rede. Estamos crescendo, o foguete está subindo. Mas ajuda a gente, né? Dá um clique lá, se inscreva no programa. O YouTube já está procurando a gente por aí. Tá legal, tá legal. Um abraço, Cerote, até amanhã. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Parabéns, e não esqueçam, Palmeiras. Parabéns, Palmeiras. Não se esqueçam, por favor, de continuar prestigiando a gente, compartilhando o programa, dando positivo. Isso é bom para a gente. Tchau, pessoal! Tchau.